Glória a Deus, irmãos. Amém. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou bem empolgadinho essa manhã, amém? Amém. Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 3, verso 13. Mateus capítulo 3, verso 13 ao 15. Gostaria de estar extraindo algumas lições preciosas dessa passagem. Amém? No verso 13 diz que Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. Jesus foi da Galileia ao Rio do Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Ó, eu estou no lugar errado aqui, perdão. Não é agora não. Nós vamos para João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 26, na verdade. João 3, 26. João, versículo 3, verso 26 ao 30. O Evangelho? Evangelho de João. Evangelho segundo João, versículo 3, verso 26. Aquela outra parte nós vamos ler também, mas não agora. João capítulo 3 também? João capítulo 3, verso 26. O Evangelho de João, não é? Evangelho. Amém, amados? No versículo 26 diz assim: os discípulos de João foram falar com ele e disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do Rio Jordão, aquele a quem o Senhor deu testemunho, também está batizando, e todos vão até ele. Encontrou aí, pai? Não, eu acho que pode. Beleza. Verso 26, tá? Desde que o mundo é mundo, né? E desde que, acredito que por causa da queda de Adão, o ser humano, ele tem comportamentos que, com certeza, não é um comportamento de Deus, que é o comportamento de competição, e a gente enaltece muitas competições. As competições, quando se trata da esportividade, ela é muito sadia, porque está no campo esportivo, né? E o esporte foi algo, né? Os Jogos Olímpicos foi algo que foi criado para acabar-se com as guerras. Então a competição nasceu daí porque quem ganhasse ficava com tal território. Quem ganhasse, em vez de eles guerrearem, porque para acabar com tantas guerras, o que proporam? Vamos fazer jogos. E aqueles a qual aquele atleta defende, né, o atleta vencer, então a gente vai aceitar que então foi o vencedor. E é maravilhoso isso. Foi um ápice de maturidade da humanidade,
de vez em quando acontece, né? E que salvou a humanidade de muitas catástrofes. Então se criou a competitividade naquele sentido, que já existia, né? Na verdade, se tornou ela do modo mais apaziguador. Quem vencer a competição é o vencedor. Então, a competição, quando se trata de algo esportivo, que todo mundo entende que o outro ganhou de forma esportiva, tudo bem. Mas a competição, quando ela vai para um outro âmbito, de simplesmente eu me achar melhor do que o outro e defender exclusividade em algo que não tem sentido, e aí é prejudicial. E nesse caso aqui, os discípulos de João Batista começaram a alertar ele, porque simplesmente chegou para ele e falou: o homem que o Senhor batizou outro dia, o homem que o Senhor falou bem dele outro dia. Aí tem várias questões dentro dessa passagem, porque o homem, né, vamos lá, Rabi, o homem que o Senhor encontrou ao outro lado do Rio Jordão, aquele a quem o Senhor deu testemunho, também está batizando, e todos vão até ele. Então João, quando Jesus vem para ser batizado por João Batista, e João vê ali toda a promessa, vê o Espírito Santo vindo sobre ele como se fosse uma forma corpórea de uma pomba, e Deus falando do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o João dá aquele testemunho, né? Esse é de quem eu falava, que é maior do que eu. Então, o João Batista, ele simplesmente cumpriu um propósito, reconheceu quem estava diante dele. Então, quando alguém, logo depois, os seus discípulos vê que aquele homem, que para eles então era aquele homem, por mais que João tinha dado testemunho de quem ele era, estava também agora batizando, e todos vão até ele. Olha o peso disso. Ou seja, você está perdendo todos, porque estão todos indo atrás dele. E foi você que deu testemunho a respeito dele. Então, desde que a humanidade caída, ela começa a competir, quando você vai para Caim e Abel, né? Caim mata o seu irmão porque o seu irmão simplesmente, a oferta dele foi aceita diante de Deus e a dele não. Quer falar? Tipo, ele estava alcançando o alvo, que era levar para Jesus. Mas o ser humano na competitividade de querer se destacar, né? Tipo, no hoje. Não, o que acontece ali é simplesmente porque se João estava batizando primeiro, se João que apareceu batizando, então ele tinha que ter a exclusividade. É quando alguém abre a igreja na rua, e se alguém abre outra igreja, é um absurdo, porque já tem uma igreja na rua. É quando alguém abre um restaurante na esquina, e o outro vai e abre um restaurante também, porque não pode, porque eu fui o primeiro a ter um restaurante. Você está entendendo? Então, o que entra em questão aqui é isso. Mas por que nasce isso no coração do ser humano? E eu quero aprender uma lição com João Batista, porque João Batista, ele sabia quem ele era. E ele sabia também quem Jesus era. E ele sabia qual era o lugar dele. E quando a gente não sabe respeitar isso, a gente entra no lugar de exclusividade, aonde eu não consigo respeitar a autoridade do outro, eu não consigo respeitar a habilidade do outro, eu não consigo respeitar o talento do outro,
Porque tudo é competição. Eu entro no estado de competição. Eu tenho que estar à frente. Então os discípulos foram ante de João, os discípulos de João, e foram e alertaram ele. Poxa, o cara agora está batizando também. E está todo mundo indo até ele. Então, a ideia, por que a ideia era trazer o coração de João essa competitividade? Porque a resposta que João dá mostra bem claro isso. Porque quando os discípulos vêm anunciar para ele, a forma como falou deixa bem claro que é uma forma competitiva. Ou seja, nós também somos seus discípulos, nós estamos ficando para trás. Porque estão todos indo atrás dele. Só que o verso 27, João responde: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Aí João já começa assim: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi uma dádiva. Eu recebi de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para me achar exclusivo? Quem sou eu para me achar superior? Quem sou eu para me achar autossuficiente? Quem sou eu para que não permita que o outro também se destaque? Só que o verso 28 ele vai mais a fundo. No verso 28 ele diz: vocês sabem que eu disse claramente. Vocês sabem que eu disse claramente. Eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Então quando eles vêm até João e falam: o homem que veio até o Senhor outro dia, e o Senhor deu testemunho dele, está agora batizando e está todo mundo indo até ele. João não permitiu de maneira alguma que aquilo entrasse no coração dele como uma competição. Ele logo entendeu: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Agora vocês sabem, porque eu deixei bem claro, que eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. E por que essa mensagem é tão forte, querido? Porque se na nossa caminhada a gente não deixar bem claro que eu não sou Cristo, e que eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele, e eu não sei quanto a vocês, mas eu já vi muita gente que não deixa bem claro que ele não é o Cristo. E é muito forte quando João diz: eu deixei bem claro para vocês, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Verso 29. É o noivo que se casa com a noiva, que eu acho mais forte ainda. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegra com o destaque dele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo, ele simplesmente se alegra quando ele está ali dando os votos. Todos nós sabemos que a noiva aqui representa-se a igreja. Quando João fala assim,
é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo apenas se alegra estar do lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. O que ele está dizendo? Isso é muito forte para nós e principalmente para os pastores. É o noivo que se casa com a noiva. Não é o amigo do noivo. E sabe que todos nós somos amigos do noivo, amém? Todos os que são discípulos dele. Jesus fala, eu já não chamo vocês mais discípulos, mas os chamo de amigo. E ele foi com essa tese até o final, porque quando Judas chega para entregar ele, ele fala, amigo, aqui vieste. Eu te considero amigo. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo só se alegra de ver ele ali dando os votos. Aí João fala, por isso eu me alegro com o destaque dele. Se nós não nos alegrarmos com o destaque dele, é porque nós estamos se importando muito mais com o nosso destaque. Amém? E quando a gente se importa muito mais com o nosso destaque, é impossível que ele seja honrado. É impossível que a gente simplesmente coloque ele em primeiro lugar. Porque está todo mundo indo atrás dele. Então, por que isso é tão importante? Porque se a gente não entender que ele é o destaque, que nós somos alguém que está apenas preparando o caminho para ele, nós não vamos conseguir manter um ministério aonde apenas ele está sendo honrado, aonde o meu destaque não seja tão evidente, mas ele. Por isso, qualquer ministério aonde Cristo não é o destaque, não é o ministério que Jesus nos entregou. Qualquer ministério aonde, quando o fato de Cristo ser o primeiro, aprender sobre ele, sobre quem ele é, a exaltação a ele não seja o mais importante, outra coisa está sendo destaque no lugar dele. Aí João fala no verso 30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Importa que ele cresça, que eu diminua, em outras versões. Por que ele deve se considerar dentro do contexto? Porque agora o que eu vim fazer está feito. Agora é a hora dele. Mas o que eu quero que a gente aprenda hoje sobre essa passagem, quão humilde que João foi. E eu gostaria da gente voltar aí ao verso 26. Eu quero que alguém lê o verso 26. De novo aí. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram, Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. Então o que esse versículo
quando os discípulos de João chegam até João e dá esse alerta para ele. O homem que foi até vocês e você deu testemunho dele agora também está batizando e todos vão até ele. Monopólio, exclusividade, competição. Agora ele também está batizando. Isso é interessante porque em Marcos 9:38 ao 40 tem um acontecimento onde João chega até Jesus e faz algo que traz a ideia da mesma coisa. Verso 38 de Marcos 9. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios e nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Olha bem isso. Vimos alguém expulsar demônios em teu nome e nós o proibimos simplesmente porque ele não era do nosso grupo. Então você entende como que o sistema humano funciona, como a religiosidade funciona, a politicagem funciona. O problema não era aquele homem estar expulsando demônio em nome de Jesus. O problema é que ele não seguia com a gente. O problema é que ele não pertence ao nosso grupo. O problema não é a gente estar reunindo numa casa aqui agora e pregando o evangelho. O problema é que nós não pertencemos a tal grupo. Você consegue entender? O problema é porque nós não estamos ligados a tal grupo. A grande verdade, às vezes, não estão contra o que você está fazendo. Estão contra o fato de você não pertencer a eles. Aí Jesus pega e fala no verso 39. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Amém? Capítulo de Marcos? 9, né? É capítulo 9 de Marcos. 39 e 40. 38, 39 e 40. Quem não é contra nós é a favor de nós. E é interessante porque quando você pega João Batista e os discípulos chegam e falam para ele que Jesus também estava batizando e todos iam até ele, João pegou e falou assim: ninguém pode receber nada se não tiver vindo de Deus. Beleza, eu recebi dele. E outra coisa, eu deixei bem claro que ele que é o destaque, ele que é o Cristo, eu não sou. Então deixe ele pregar. Quando o destaque, o Cristo, acontece algo parecido, que chegam até ele e falam quase que a mesma coisa, tem alguém fazendo também o que o Senhor faz. Não é igual? Basicamente a mesma coisa? Também está batizando, também está expulsando demônio. E em teu nome. Ou seja, João Batista talvez poderia dizer: mas né, ele realmente, quem é ele? Jesus é o destaque. Apesar que muitos não entendem que Jesus é o destaque. Só que ele já passou à frente de muita coisa. Então, ele entendeu o princípio. É ele que é o Cristo. Eu não sou o Cristo. Quem é o Cristo é ele. E tudo certo. É ele que tem que ser o destaque. É tudo para ele. É ele que tem que ser honrado. Só que quando chegam a ter o destaque, e quando chegam a ter o Cristo, e quando chegam àquele a quem realmente João diz, esse é o Cristo, e faz uma pergunta parecida
uma comparação parecida. Senhor, nós vimos alguém que em teu nome também está expulsando o demônio. E nós mandamos ele parar, porque não segue conosco. Os discípulos de Jesus foram mais ousados do que os discípulos de João. Porque certamente eles falam, nós somos discípulos do Cristo. Como os discípulos de João estavam ali, João falou bem desse cara aí. Mas vou lá avisar para ele. Não teve coragem de parar Jesus. Já os discípulos de Jesus falou, não, nós somos discípulos do Cristo. Nós podemos parar. Nós podemos impedir. Você está conseguindo pegar aí? Nós podemos impedir. Porque agora nós somos discípulos dele. Nós podemos. Só nós podemos pregar o Evangelho. Só nós podemos pregar nessa cidade. Se alguém mais for fazer, não está autorizado. Tem que vir até nós e conseguir autorização. Só que quando chegam para Jesus, que era o dono do nome que estava sendo usado, talvez se esperava que Jesus ia falar, você está certo, parabéns. E eu acredito que muitos acreditam que Jesus está falando parabéns para ele por impedir os outros de pegar o Evangelho por aí. Parabéns. Mas Jesus fala, não os impeçais, porque ninguém que fala bem de mim, porque ninguém que faz milagres em meu nome fará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós, é a favor de nós. Ou seja, o simples fato, queridos, de alguém não estar vindo contra nós, vamos pegar o nosso contexto hoje, já significa que ele é a favor de nós. Parece até que está dizendo, como é que tem aquela frase que eles falam? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, não está contra nós. Por que você está preocupado? Por que você está querendo parar quem não quer parar você? Por que você está criando inimigos onde não tem? Você já notou que a gente tem facilidade de criar, fazer inimizade desnecessariamente? A gente tem uma facilidade de discutir entre nós. Sabe que na guerra ninguém está preocupado se o outro gosta da comida que eu gosto, gosta dos mesmos filmes que eu gosto, veste a mesma roupa que eu visto. Se ele não está contra mim e está contra o meu inimigo, nós estamos juntos. Eu não preciso ser íntimo dele. Mas eu também não tenho que parar ele. Então, quando João fala, ele é o maior, ele é o Cristo, eu sou menor, tá tudo certo. Agora, quando esse maior recebe a mesma proposta e diz, não impeçais. Isso fala muito de identidade.
Jesus sabia que podiam fazer muitos milagres no nome dele, mas jamais seriam ele. Amém? Muitos podem fazer basicamente a mesma coisa que você, mas não é você. Você está conseguindo me compreender? Então é saber quem eu sou e saber quem ele é. João sabia da sua missão e da importância da sua missão. E ele sabia quem era Cristo e a importância da missão de Cristo. E da mesma forma, Cristo sabia quem ele era. Por isso ele não se incomodou se alguém a mais estava expulsando o demônio, fazendo milagres em teu nome. Ele não mandou parar. É muito engraçado que Jesus nunca se incomodou com 99% das coisas que às vezes a gente se incomoda. Que a religião incomoda. Jesus não estava preocupado com essas coisas. A Bíblia é tão clara nisso. Ah, o joio está aí? Deixa ele aí. Na hora certa a gente vai tirar ele fora e vamos separar o trigo. Pode crescer junto, com a fruta é diferente. Pode crescer junto, mas o fruto é diferente. Entende que ele nunca se preocupou com essas coisas? Ah, que não sei o que devemos pagar impostos a César. É lícito dar a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Mas, Senhor, os romanos tomaram nossa cidade, nos escravizaram. Não se incomodava com essas coisas. Porque ele sabia quem ele é. E quando nós não sabemos quem nós somos, nós temos uma grande necessidade de nos provar o tempo todo. Quanto mais você entende o seu valor e quem você é, menos necessidades você tem de provar algo para alguém. Menos necessidades você tem de competir com alguém. Porque nem que aquela pessoa queira, ela jamais será igual a você. E nem que você queira, você jamais será igual ao outro. Porque somos, em essência, cada um com sua qualidade, cada um com sua própria identidade, né? Identidade é uma coisa única. E é uma ofensa, sabe, querido? É uma ofensa quando eu quero assumir a identidade do outro. Inclusive, é crime, né? Falsa identidade. Quando eu tomo a identidade de uma outra pessoa e me assumo como se eu fosse ela. É crime. Mas quando eu faço isso emocionalmente, é um crime contra mim mesmo. Então João falou, eu não sou o Cristo. Eu deixei isso bem claro para vocês. Eu não sou o Cristo.
Mas eu sei quem eu sou. Eu sou aquele que prepara o caminho para Ele. Você sabe quem é você? E você sabe para que você está aqui? Qual o seu chamado? Qual o seu objetivo? Porque quando eu sei quem eu sou, eu acabo descobrindo também o meu propósito. E sempre vai terminar em servir uma outra pessoa. Ou várias pessoas. Pois o próprio Cristo não vem para ser servido, mas para servir a todos. Dá a sua vida em favor de todos. E quando João aceita o seu lugar e não ousa competir com Cristo, e diz, eu não sou Cristo. Todo mundo hoje sabe quem é João Batista. E o que ele representa. O que ele representou. Quando Jesus diz, não impeçais, deixa ele fazer milagre em meu nome. Não se preocupando se o outro ia crescer mais do que ele. Todo mundo sabe quem é Cristo. Todo mundo sabe quem é Jesus. Alguém sabe quem foi essa outra pessoa que estava pregando em nome dele? Ninguém sabe. Amém? Então o que eu quero chegar com essa palavra aqui hoje, queridos, é quando a gente entende quem nós somos em Cristo Jesus, o nosso propósito, o nosso chamado, nós não nos vendemos, nós não nos perdemos no meio do caminho, nós não competimos, porque não há por que competir. Como competir se você é diferente do outro? Se você tem característica diferente? Você pode competir em um jogo, mas na vida tem qualidades diferentes, tem habilidades diferentes. E o que a Bíblia diz que nós somos? Corpo. Então, quando eu estou competindo, essa mão está competindo com essa, é a coisa mais ridícula que existe. Porque eu estou competindo contra mim mesmo. Porque eu preciso do que essa tem e eu não tenho. E essa precisa do que essa tem. Então, em vez de competirmos, nós nos unimos. Em vez de eu me preocupar que ele é o Cristo e eu não, eu entendo a importância de eu preparar o caminho para ele. Em vez de eu competir porque eu sou o Cristo e eu posso sair por aí sozinho, expulsando demônios, que bom que tem mais alguém me ajudando a fazer esse trabalho. Que bom que tem alguém que vai alcançar pessoas que eu não alcanço. Que bom que essa outra congregação que abriu nessa rua é diferente da nossa. Porque aqueles que não conseguem congregar com a gente, que não se identificam, podem se identificar lá. Amém? Só essa mesma palavra para hoje.
sei se vocês conseguiram compreender a mensagem. E Mateus 13. Devido ao horário, eu não vou ler mais não. Vamos parar por aqui mesmo. A gente ficou. Talvez eu continue numa próxima oportunidade. Tá bom? Mas o que a gente conclui é que quanto mais nós compreendemos quem nós somos em Cristo, nós não temos necessidade nenhuma de competir com ninguém. E quanto nós sabemos, assim como João, que Ele que é o Cristo, é Ele que deve ser honrado, é Ele que deve ser adorado, nós realizamos o nosso ministério de uma forma diferente. Por isso que tudo que a gente deve fazer, a Bíblia fala que tem que ser para a glória dele, né? É muito forte isso. Quando você prepara uma canção para cantar, para ministrar aqui, aquela pergunta, é para a glória dele? E como é que eu sei que é para a glória dele? Quem vai aparecer mais? O Elielson ou Cristo? Quando eu preparo uma palavra para ministrar, é para a glória dele? Quem vai aparecer mais? É o Gleison ou Cristo? Quando eu preparo uma mesa como essa para a hora da reunião, é para a glória dele? Quem vai aparecer mais? É quem arrumou a mesa ou Cristo? Quem vai aparecer mais? A beleza em volta do vídeo ou a palavra? E são tantas coisas que a gente precisa ir entendendo na nossa caminhada com Ele. Quando eu me visto para ir para o culto, quem vai aparecer mais? É Cristo ou sou eu? Aquele dizer que tem, né? Que é uma indelicadeza. A pessoa que se arruma tão bem arrumada para o casamento que ela tira a atenção da noiva. E muitas das vezes a gente tira a atenção do noivo. Porque a gente está tão preocupado em aparecer. E a gente quer roubar o brilho dele. É sobre isso que João está falando aqui. Eu não vou roubar o brilho dele. Eu deixei bem claro para vocês, eu não sou o Cristo. Eu não sou o noivo, é ele que é o noivo. Nossa, mas por que você não veio com aquele vestido hoje? Porque hoje a festa é dela. Você está me entendendo? Que tem coisas que tá no mundo, né? Que parece besteira, mas é ensino. Essa questão da não roubar a cena da noiva, a noite. Isso vale em qualquer contexto. Você está num ambiente onde tem uma pessoa que, vamos supor, a Mari está lá para falar de crochê. Ela é a crocheteira. E aí eu quero aparecer, quero mostrar que eu sei mais de crochê do que ela. O que é isso? Não respeitar que ela que é a noiva naquele dia. O momento é dela. E ainda que eu saiba mais, o momento é dela. Então João falou, não importa se eu já faço primeiro do que ele. Não importa que inclusive foi eu que batizei ele. Foi eu que iniciei ele
Não interessa. Ele é o Cristo. Eu não sou. Eu sou aquele que estou preparando o caminho para Ele. Eu não sei quanto a você, mas eu acho muito forte essa mensagem. Eu estava dentro do ônibus, ouvindo. Às vezes eu gosto de pôr a Bíblia para ouvir. E aí essa passagem foi passando e eu parei nela e fui meditar. Eu falei, gente, como é forte isso. Como que esse entendimento de João Batista é tremendo. E como isso é importante na nossa vida em todas as áreas. Então que a gente possa compreender, principalmente quando se trata de Cristo, que Ele é o Cristo e não sou eu, que a glória é dele, não a minha, que quem tem que aparecer é Ele, o principal é Ele. Eu posso arrumar a melhor mesa, não é errado. Ele mandou preparar um lugar para a última ceia, amém? Jesus não é contra nada disso. Vai a tal lugar assim, vai ter um salão assim, vai lá e prepare a ceia. Não tem nada de errado nisso. Mas a honra é dele. A glória é dele. Amém? Amém. Se eu vou preparar um culto à glória dele. Igual quando eu vou fazer culto de ação de graças por coisas que Deus me fez. Aí chega lá, todo mundo é honrado. Jesus é o último. Ou nem lembrado, né? Só falado. Então que Ele seja glorificado, que Ele seja honrado, que a gente já possa aprender isso de uma forma extraordinária, porque nós vivemos em um mundo cada vez mais perverso, um mundo já no maligno, um mundo onde cada vez mais as pessoas estão escravas das opiniões dos outros. E você sabe o que é isso, né? Caminho para o anticristo. Antigamente a gente vivia em momentos que cada um discordava, pensava diferente, estava tudo bem. Hoje não. Hoje, se você não defender o que a maioria defende, você é execrado. Por que isso? Porque um dia que está chegando, vão defender o anticristo. E quem não defender? Você está me entendendo? Isso é toda uma preparação. Para que, se você não pensa conforme essa linha pensa, e por aí vai. E esses desafios, eles vêm de toda a vida. E é preciso ter coragem para fazer como João Batista fez e fazer como Jesus fez. Eu sei que todo mundo está esperando que eu vou lá e quebro o pau e falo com ele, eu já batizo aqui primeiro, você não. Eu sei que vocês estão querendo que eu vou lá e aplauda vocês por ter parado aquele homem. Não.
Eu não vou fazer isso. Amém? Vamos cear? Ó, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por ter enviado Cristo Jesus. Obrigado porque Ele é o nosso noivo. E nós somos sua noiva. Obrigado, Jesus. Que possamos honrá-lo. Que possamos honrá-lo e saber quem Ele é e saber quem nós somos. E saber qual que é o trabalho dele e qual que é o nosso. E que acima de tudo também nós venhamos entender que somos um corpo. E um corpo não pode competir entre seus membros. Que possamos entender que juntos somos capazes de produzir a verdadeira glória e louvor o teu nome. Então, Senhor, que possamos aprender a caminhar de forma sábia. Nos ajuda, Senhor. Que de nós mesmos nós não somos capazes, mas o Senhor nos capacita através do seu Espírito Santo. Então nos capacita, Pai. Nos dê um coração humilde, assim como João Batista. Um coração de humildade, de reconhecer que Ele não é o Cristo, mas ao mesmo tempo saber quem Ele era. Saber que Ele era importantíssimo e foi importantíssimo na história. Ele não negou sua importância. Ele só não elevou ela acima do que era. Como a tua palavra diz, que ninguém venha ter um conceito de si mesmo além do que é devido. João não teve esse conceito. João era humilde para saber que ele não era o Cristo. E humilde para reconhecer que ele foi quem preparou o caminho para Cristo. Foi humilde em saber quem ele não era. E muito humilde também em saber quem ele era, Pai. Assim como Jesus, nosso exemplo de humildade. Por saber que ele era o Cristo, que ele é o Cristo. E assim mesmo se esvaziou. E mesmo sendo o Cristo, ele não competiu com ninguém. Ele simplesmente se humilhou, ele simplesmente viveu o seu propósito até o fim. Cumpriu a sua missão. Que possamos cada um de nós cumprir a missão a qual o Senhor nos entregou, meu Deus. O Senhor nos entregou uma missão individual para cada um. E cada um tem a sua importância, seja de uns para pastores, mestres, ou outros diáconos, ou talvez outros educar filhos para a glória do Senhor, outros cuidar de pessoas que precisam.
Porque quando não reconhecemos a importância do nosso chamado e propósito, nós começamos a querer ser quem nós não somos. E se nós não cumprirmos o nosso papel, nós vamos parar o propósito do Senhor. Foi tão importante que João Batista cumprisse o seu propósito de preparar o caminho. Foi tão importante que João Batista batizasse Jesus. Foi tão importante que Barnabé discipulasse Paulo. Foi tão importante, Senhor, que possamos reconhecer tudo isso em nome de Jesus. Nós tomamos desse cálice e nos alimentamos desse pão, representando o corpo e o sangue de Cristo Jesus, recebendo cura, porque Jesus nos curou na cruz do Calvário e nos libertou e nos fez livres. Participemos todos nós. Aleluia. Que ele cresça.